nome é Geraldo Ventura. Nós veremos nessa videoaula limites, continuação. Essa é a aula número 7. Essa aula se destina aí a alunos do terceiro ano do segundo grau ou terceiro ano do ensino médio. Limite é uma função exponencial. Nós vamos considerar os gráficos da função exponencial f de x igual a elevado a x. A é a base, x é a variável, né? Primeiro caso, a maior do que o número 1. Então, o gráfico que nós vamos obter é isso aqui. Ó. Você desenha esse tipo de gráfico, primeiro ano do segundo grau. E o a maior que 0 e menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Então, o gráfico é desse tipo aqui, ele é decrescente, essa curva aqui é decrescente. Nesse primeiro caso aqui, o limite de a elevado a x, quando x tende a mais infinito, ele é igual a mais infinito. Como é que eu obtenho isso? Ó, eu venho aqui no infinito, ó, que é 0, né? Caminhando lá para o infinito. E aí eu vou procurar a curva. A curva está lá em cima. Sobe, 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 sobe. Então a posição aqui seria mais infinito. Agora, limite de a elevado a x quando x tende a menos infinito. Como é que eu obtenho isso graficamente? Então eu venho lá no eixo x, no menos infinito, para cá é positivo, né? E vou caminhando, mais ou menos nessa posição aqui. E tento buscar a curva. Ó, essa curva ela vem descendo, 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 descendo. O valor numérico dela no eixo y seria aproximadamente o número 0. Por isso que está aqui 0. No caso, quando a base é maior que 0 e menor do que 1. O limite de a elevado a x quando x tende a mais infinito. Você vem aqui no mais infinito, ó, e tenta buscar a curva. Essa curva vem descendo, 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 ela se aproxima do número 0. Por isso que está 0 aqui. E o limite quando x tende a menos infinito. Então, menos infinito seria essa posição aqui mais ou menos. Já falei na aula passada, infinito não é número, infinito é tendência. Então, a tendência é de um número extremamente grande. Então, você vai buscar a curva, vai subir, 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 subir. Estaria tendendo para o mais infinito. Por isso que está aqui mais infinito. Então, esses limites são obtidos graficamente, ou seja, visualmente. Você tem que ter o gráfico. Exemplo número 1. Calcule o limite de 2 elevado a x quando x tende a mais infinito. Então tem um gráfico desse tipo. Agora, para quem já esqueceu como é que eu efetuo os cálculos aí, faremos uma revisão. Quando x é 0, 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 vale 1, exceto 0 elevado a 0, né? Quando x é 1, fica 2 elevado a 1, que é 2. Quando é 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Quando é 3, está aqui os cálculos. Ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por isso que está aqui o y valendo 8. Quando for menos 1, fica 2 elevado a menos 1. Ora, 2 elevado a menos 1, você observa que esse 2 aqui ele tem um denominador. O denominador dele é 1. Você aprendeu lá na quinta série que isso aqui é o inverso multiplicativo do número. Você vai trocar o numerador com o denominador. Esse 1 sobe, esse 2 desce. E esse expoente aqui ele fica positivo. E 2 elevado a 1 é 2, por isso que é 1 meio. Mesma coisa eu fiz para expoente menos 2 e menos 3. Uma revisãozinha básica aí, para você poder esboçar os gráficos. Então a base é maior do que 1. Então, um gráfico desse tipo, ó, 2 é maior que 1, isso aqui que é a base. Então, quando ele tende para infinito, você vai lá, infinito mais ou menos nessa posição, você sobe, 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 vai pegar a curva lá no mais infinito. Por isso que o limite é mais infinito. Exercício número 2. O limite de 1/3 elevado a x quando x tende a menos infinito. Essa base ela está entre 0 e 1. A é maior que 0 e menor que 1. 1/3 é maior do que o número 0. Mas 1/3 é menor do que o número 1. Então o gráfico é uma função aqui, ó, que é essa curva aqui decrescente. Opa, voltando aqui, ó. Para você obter tendendo a menos infinito, você vem aqui, ó, que é mais, né? Você vem para o lado esquerdo, menos infinito e busca a curva. Então a curva está próxima do número 0 aqui, porque isso aqui vem descendo, 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 descendo. Por isso que o valor é 0. Ok? Exemplo número 3. Limite de 5 elevado a x mais 1 quando x tende a mais infinito. Vou aplicar a propriedade lá da quinta série. O que deu origem à soma dos expoentes? É a multiplicação de potências de mesma base, onde você conserva a base e soma os expoentes. Então eu fiz o inverso, eu peguei e voltei. Agora isso aqui é uma função composta. Lá da aula número 2, eu vou fazer o limite de 5 elevado a x e fazer o limite de 5 quando x tende a infinito. Bom, então fiz o limite de 5 elevado a x, é ele aqui.
e o limite de 5. O limite da constante é a própria constante, que é o número 5. E esse limite aqui nós acabamos de ver agora há pouco, que é o número infinito. Basta esboçar um gráficozinho aí que você enxerga isso, né? 5 vezes infinito é infinito. Então, se eu pegar o infinito e multiplicar por 3, por 4, por 5, eu vou obter o próprio infinito, né? Se fosse negativo, seria menos, né? Ok? Só não posso multiplicar por zero, obviamente. Então, o valor aí infinito. Limite de uma função logarítmica. Vamos fazer uma revisão aí sobre logaritmo. Por exemplo, logaritmo de 32 na base 2. Esse 2 aqui é a base, o que fica aqui é o logaritmando e a resposta é o logaritmo, né? A definição é o seguinte: é a base, que é o número 2, elevado ao logaritmo que eu chamei de x, é igual ao logaritmando. Então você sai do logaritmo e volta no exponencial. Todo logaritmo é o inverso de uma função exponencial, né? E aí você resolve essa equação exponencial. Fatora o 32, 32 por 2 é 16, dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Aí nós vamos trocar esse 32 por essa fatoração aqui. O 2 apareceu uma vez, 2, 3, 4, 5. Então troquei o 32 pelo 2 elevado à quinta potência. Ora, se a base é a mesma, obrigatoriamente, e isso aqui é uma igualdade, né? O expoente tem que ser o mesmo. Então o x tem que ser 5. Esse é o valor do logaritmo. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é o número 5. Só que aqui nós estamos querendo a função logarítmica. Então, no lugar desse 32 aqui, vai figurar o x, né, que é a variável. Então, tá lá. Nós vamos considerar os gráficos da função. F de x é igual a logaritmo de x na base a. X é a variável e a é a base. A base pode ser um número maior que 1, que seria esse tipo de gráfico. E a base pode estar compreendida entre o número 0 e o número 1. E se aprendeu no primeiro ano de segundo grau que não existe logaritmo de números negativos e que a base tem que ser maior que 0 e diferente do número 1. Essa é a condição de existência de logaritmo. Então, analisando os gráficos, limite de log de x na base A quando x tende a mais infinito. Então, você vê aqui no mais infinito, ó, vai buscar a curva. Ele está lá em cima, no mais infinito. O limite de x na base A quando x tende a 0 mais. Esse 0 mais é o limite lateral à direita do número 0. Então, o 0 seria esse ponto aqui, à direita um pouquinho depois do 0. Você busca a curva, ele vem descendo, 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 caminha para menos infinito, né? Então, à direita do 0, você desce, 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 vai tocar essa curva lá no menos infinito. E quando A é maior que 0 e menor que 1. Então, o logaritmo de x na base A quando x tende a infinito. Então, você pega o infinito, vai descendo, 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 e ele vai tocar a curva nessa posição aqui, que é menos infinito. E o limite do logaritmo de x na base A, quando x tende a 0 mais. Esse 0 mais é o limite lateral à direita do 0. Então, a direita do 0 está aqui, ó. Você vai subindo, 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 até tocar a curva no mais infinito. Então, isso foi obtido graficamente, nós vimos isso na aula número 1. Exercício número 1, logaritmo de x na base 3, quando x tende a infinito. Então, é esse caso aqui, a base é maior do que o número 1, a base é o número 3, tá vendo? Aí aqui, ó, isso é maior do que 1. Então, o gráfico é desse tipo aqui, ó. Nós vimos que quando ele tende para infinito, o valor dele vai ser infinito. Esse caso aqui, ó. Então, resposta, infinito. Ok? E exercício número 2, o limite do logaritmo de x na base meio. E o limite tendendo para 0 mais. Esse 0 mais é o limite lateral à direita do 0. Então, a base é maior do que o número 0 e menor que o número 1. Meio está aqui, está vendo? Meio. Meio é maior que 0, mas é menor do que o número 1. Então, é esse tipo de gráfico aqui, ó, onde a função é decrescente. Então, se ele tende para 0 mais, ó, 0 mais está aqui, ó, um pouquinho à direita do 0. Você sobe, 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 ele vai para mais infinito. Então, é dessa maneira que nós devemos calcular esse tipo de logaritmo. Na próxima aula, que está faltando 3 aulas, nós veremos na aula número 8 o limite exponencial fundamental, na aula número 9 o limite trigonométrico fundamental e na aula 10 fixação e exercícios. Então, até as próximas videoaulas.